Graças a Deus por mais essa oportunidade, né, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, né, para aprender um pouquinho mais da sua palavra, né. Todos os dias nós estamos aqui durante o culto para nos aperfeiçoarmos mais e mais, para chegarmos à estatura perfeita, né, que essa é a vontade de Deus. Mas essa estatura perfeita nós só vamos conseguir chegar naquele grande dia, né? Ou no dia que o Senhor nos chamar, quando a gente estiver no patamar certinho, perfeito, ou Ele nos chama, nos tira dessa terra, ou Ele vem nos buscar, né? Ou vai ser o dia do arrebatamento. Mas nós temos sim que a cada dia dar um passo indo de cada vez, sem parar, permanecer firmes, caminhando firmes, se alinhando com a palavra, para chegarmos à estatura perfeita que Ele precisa que nós estejamos, né? Porque no céu nós não entramos de qualquer jeito, né? Então, por que nós saímos dos nossos lares todos os dias de culto para vir aqui aprender um pouquinho mais? Estamos aqui para aprender um pouquinho mais a cada dia. Para quê? Para nos alinhar mais à palavra, para ir aprendendo mais da palavra e dizendo, não, isso aqui eu ainda não estou alinhado. O que está escrito aqui, eu não estou obedecendo ainda, então é hora de obedecer, né? Se estamos vivos, há tempo, né? Pior é para aqueles que já foram. Os que já foram, que não tiveram essa oportunidade, não aproveitaram o tempo que tiveram em vida para se ajustar à palavra de Deus. Nós não sabemos em que estado eles vão estar naquele dia, né? Mas nós que estamos aqui vivos, nós temos que ter essa consciência de cada dia. Tudo que nós ouvimos aqui e lemos na palavra em nossos lares, nós fazermos de tudo para obedecer o que está escrito. Porque é como se, sabe, a costureira, ela às vezes, quando nós mandamos ela fazer uma roupa, ela vai lá e veste a roupa em nós antes de estar pronta. Para quê? Para fazer os ajustes, né? E ela vai ajustando para ficar certinho no nosso corpo, enquadrado certinho, tudo no lugar. Para quê? Por que ela não costura antes de você experimentar? Para que quando você vestir, ela vê os defeitos, ela vai e corrige. Assim somos nós também, diante da palavra. Nós vamos lendo, vamos entendendo o que está escrito e nós vamos nos submetendo a ela, dizendo, Pai, eu não estou alinhada ainda nessa situação aqui, nesse versículo, eu não estou enquadrado. Então, Senhor, me ajuda a me enquadrar nele, porque eu não quero viver de qualquer jeito. Nós somos representantes de Cristo nesta terra e nós não podemos falhar, nós não podemos viver de qualquer forma, do nosso jeito. Nós temos um manual a seguir, que é a palavra. Nós não vivemos alheios, dizendo, não, eu vou viver a minha vida do meu jeito, do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Não. Nós temos a palavra, a Bíblia, que é o nosso manual e que nós temos que seguir o que está escrito nela, né? Então, nós já estamos falando, esse mês de dezembro, já iniciamos falando sobre honra. Nós estamos aprendendo sobre honra, né? Para quê? Para nos enquadrar. Se for algo que você ainda não está alinhado, que você ainda não está praticando, há tempo. Nós estamos aprendendo. Nós ouvimos o pastor Adriano, a Natália, Eugênia já ministrou sobre honra e eu vou falar um pouquinho sobre honra hoje, né? Vamos continuar falando sobre honra, porque enquanto nós não sabermos tudo sobre honra, claro que nós não vamos saber tudo, porque é um assunto muito, muito grande, né? Mas tudo que nós aprendermos, nós vamos começar a praticar, né? Eu estava estudando, eu sou apaixonada por esse assunto sobre honra há muito tempo. A primeira vez que eu entrei numa igreja Verbo da Vida, eu já sou crente há muitos anos, mas quando eu entrei na igreja Verbo da Vida, que eu ouvi falando sobre esse tema, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sobre a importância que é honrar as autoridades, sobre a importância que é honrar as pessoas,
não só as autoridades, honrar os meus irmãos, né? Porque às vezes nós colocamos na cabeça, eu só vou honrar a Deus. Honrar só a Deus. Isso não faz parte do nosso vocabulário, do vocabulário do cristão. Nós temos que honrar não só as autoridades, aqueles que têm grandes cargos, aqueles homens que têm muito poder, mas nós temos que honrar os nossos líderes e os nossos irmãos. Cada um dos nossos irmãos tem algo a nos dar, tem algo a nos oferecer, a nos ensinar, né? Então, a Natália tem o seu jeito espalafatório, como diz ela, mas ela nos chama, nos alerta de um jeito assim, se você estiver desanimada, ela te sacode. Ela te sacode e se anima, mulher, não é assim não, bora. Acorda, né? Então, Deus colocou habilidades em cada um de nós. Eu já sou mais reservada, mais tímida, mais toda quietinha. Tímida não, né? Mas eu era tímida e eu estou me alinhando. Para mim estar aqui na frente não é fácil. Para mim estar aqui na frente eu estou aqui por obediência, por honra a Deus e aos meus líderes. Porque por mim eu estava ali sentadinha ouvindo, que é o que eu mais amo fazer, é ouvir a palavra. Mas todos nós temos algo a dar, né? Cada um tem algo a dar que eu ainda não sei. Dona Edith tem algo a me ensinar que eu ainda não sei. Leda tem alguma coisa a me ensinar que eu ainda não sei. E juntos, unidos em comunhão, nós vamos aprendendo uns com os outros e vamos crescendo, né? Em Deus. E como a gente está falando sobre honra, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honra às autoridades civis, um pouquinho, mas nós vamos, eu separei um tema assim, falando sobre a diferença entre honra e bajulação. Então, é algo que você já pode saber, já sei o que é bajulação, eu já sei o que é honra, já aprendi. Mas eu sei que vai ter coisas aqui que eu vou falar, que você pode até saber, mas vai te alertar, vai te lembrar, vai te fazer lembrar. E você vai dizer, eu estava esquecido sobre isso, eu não estava lembrada desse assunto, sobre quanto a isso, então eu vou me ajustar, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre honra e bajulação. São duas coisas bem parecidas. Se nós não formos atentos, dá até para confundir, mas nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos nunca agir com bajulação. Nosso dever é agir com honra. Honra é diferente de bajulação. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. O que é honra? Honra é algo impagável, que não tem preço. É algo que tem valor. E o que é bajulação? É algo barato, que não tem valor. Honra tem voz firme, constante e é original. Bajulação, olha só o que o bajulador faz. Às vezes ele muda até de tom de voz para tentar te confundir, para você achar que está te honrando. Ele é inconstante. Ele, para tentar te convencer que ele está te honrando, ele está te bajulando, mas para te confundir, ele quer te impressionar com tom de voz, com modo de falar, né? Mas é falso. E não tem firmeza e nem convicção. Ou seja, ele é inconstante, né? A honra, ela te motiva. Quando eu honro a Natália, eu levanto ela, eu elogio ela, né? Com amor, eu tento incentivar ela. Já aquela pessoa bajuladora, o que é que ela faz? Ela queima a tua imagem por trás. Na tua frente, ele finge que está te honrando, mas por trás, ele queima teu filme, como eu dizer aí fora, né? Ele queima teu filme. Mas a honra te admira, te encoraja. Uma pessoa que honra, ele te admira, te encoraja, te respeita, celebra com você as suas vitórias.
Já o bajulador, no fundo, só quer ver sua queda. Tem aparência de honra, mas visa benefícios, seus próprios benefícios. Outra coisa que o bajulador ele é egoísta, é pegajoso. Só fica com você até você ter algo para oferecer. É temporário, a amizade dele não é aquela amizade de tempo, que você tem amizades que tem anos. Já o bajulador é temporário. A amizade dele é temporária, ele só fica do seu lado enquanto você tem algo a oferecer, enquanto você tem algo a dar a ele, né? Então, dá para diferenciar. Quando nós que temos o Espírito Santo, nós somos sensíveis. E nós podemos sim ter esse discernimento de discernir o que é honra e o que é bajulação, né? E a partir de hoje, essas coisas, se nós éramos bajulados, não vai continuar, né? Porque nós vamos ser sensíveis para perceber quem está nos bajulando e quem está nos honrando, né? Olha só aqui. Outra coisa, um exemplo muito simples que nós podemos ver, que nós vemos todos os dias, dos bajuladores, é com quem tem cargo político. Você já viu que os bajuladores, como os políticos, nós passamos esses dias por uma época de eleição, e nós sabemos que tem aqueles bajuladores que estão sempre ali do lado do candidato, aí diz, ó, estou aqui com você. E aí vai ali, participa de uma caminhada, vai outra, e que pega na mão, e quando o homem está fazendo o discurso, ele está ali por perto, rodeando, mas é por interesse. Quando aquele candidato não dá o que ele quer, ele faz o quê? Queima filme. Queima o filme. Como eu acabei de falar aqui em cima. Ele queima o seu filme. Ele passa a te odiar. Por quê? Aquela honra, aquela bajulação era temporária, era puro interesse, né? Quando a pessoa diz, chegue para perto, agora vamos trabalhar junto. Tem um serviço aqui para você. Ele quer trabalhar? Ele quer receber. Mas ele quer trabalhar, e se entrar e começar a trabalhar, vai trabalhar de qualquer jeito, né? Então, nós vamos ler aqui em Judas. Não, vamos ler primeiro em 1 Pedro 2,17. Vamos ver o que está escrito. 1 Pedro. Ai, meu Deus. É Pedro. Dois, 17. Deixa eu botar aqui na minha versão. Olha só. Olha só, o 17 diz assim, mostre respeito para com todos, ame os irmãos em toda parte, temam a Deus a respeito do governo. Aqui nós estamos aprendendo sobre as autoridades civis, né? Que nós temos que honrar a todos, não tem exceção, todos nós temos que honrar. Isso não, aqui fala sobre os governos, mas nós sabemos que nós não devemos honrar só os governantes, aqueles que têm grandes cargos. Eu tenho que honrar o meu pastor. Eu posso dizer de coração que por onde eu passo, eu tenho tentado honrar os meus pastores, meus líderes. A Natália e a Adriano estão sempre na minha boca, porque eu estou sempre defendendo, falando, mostrando que é a diferença deles como pastores. E às vezes as pessoas ficam me olhando assim, falam assim, Lene, como é que está lá? Lene, como é que está lá? E aí, como é que o teu pastor? Eu digo, é uma bênção. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é isso, ele é que eu honro.
os meus pastores, os meus líderes. Eu tenho aprendido muito sobre honra. E eu tenho tentado me alinhar a viver em honra, porque é um princípio, né? E quando nós quebramos princípios, nós só temos a perder, né? E aí, lá em Judas 1,16, vamos voltar para Judas. Judas 1,16. 1,16 diz assim: essas pessoas são exploradores constantes, eternos, insatisfeitos. Olha só o que o bajulador faz, viu, gente? Essas pessoas são exploradores constantes, eternos, insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhe dá vontade. São uns exibicionistas, espalhafatosos. E quando mostra interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma retribuição. Então, nós já estamos aprendendo um pouquinho sobre o que é bajulação, para a gente discernir o que o bajulador, a diferença do bajulador daquele que honra, né? Então, nós ouvimos muita gente dizer assim: eu só temo a Deus. Hã? Como assim? Né? Como assim? Isso não pode fazer parte do nosso vocabulário, como eu acabei de falar, né? Isso significa, eu coloquei aqui o significado de quem fala essas coisas, que diz: eu só obedeço a Deus, eu só temo a Deus. Como que diz, os homens, tipo, desprezando as autoridades, suas lideranças, né? E eu coloquei aqui que quando uma pessoa, ela se define dessa forma, dizendo: eu só temo a Deus, o que é que tem no coração dessa pessoa? Orgulho, rebelião, inveja. E aí eu anotei aqui o orgulho. Vamos ler aqui sobre orgulho? Para que essas coisas, se eventualmente possa haver no nosso coração, nós possamos tirar hoje esse tipo de coisa dentro do nosso coração, né? O orgulho. Em Provérbios, cadê o Provérbios? 16, 28. 28 diz assim: o homem perverso, ou seja, o homem orgulhoso, espalha o ódio por onde passa, e o que espalha boatos separa os melhores amigos. Outro versículo, que lá em Provérbios também, 29, lá no 29, 23, não tem Provérbios 29, 23, tem? Calma aí. 29, 23. Que eu abri no outro. Diz assim, olha só. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o espírito humilde será respeitado. Olha o que o orgulho faz. Ele próprio se derruba, né? Ele tenta andar no seu orgulho, mas ele se tropeça, acaba caindo, tropeçando nele mesmo, né? Tem horas que a gente está caminhando, às vezes dentro de casa, a gente se tropica, se embaraça com nossa roupa, com o nosso próprio pé, assim é o orgulhoso, né? Então, nós aprendemos agora que o orgulho não faz parte da nossa vida, né? Agora vamos ver o que é rebelião. Na rebelião, Provérbios 17, no mesmo Provérbios 17, versículo 11. Deixa eu ver aqui. Provérbios 17, versículo 11, diz assim: quem se rebela contra Deus dedica sua vida à maldade, por isso será castigado duramente. Olha só as características de alguém
que não teme a Deus, que é um bajulador, que não honra. No seu coração existe orgulho, rebeldia. E olha o que a rebeldia faz, né? Aí eu vou ler aqui, em outra versão, deixa eu ver aqui outra versão, na Almeida. Vou ler na versão Almeida aqui, que diz assim, 17:11. Deixa eu achar aqui, viu, gente? Olha só, o 11. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Então, orgulho e rebelião não pode fazer parte da nossa vida. Porque isso é coisa do bajulador, né? Outra coisa, a inveja também faz parte do bajulador, né? O que o invejoso faz? Ele se incomoda com o seu sucesso. Ele até finge que está feliz com o seu sucesso, mas por trás ele está se corroendo. Ele queria estar no seu lugar, porque a inveja, ela não é só aquela que eu digo, eita, dona Edith, que vestido lindo. Eita, eu vou comprar um igualzinho. Tem meu número? Eu vou comprar um vestido igualzinho o seu, dona Edith. Ai, dona Edith, pode comprar. Isso ainda não é o nível de inveja. O nível de inveja é aquela que diz, eu queria ter o vestido que ela está. Eu desejo que ela não tenha aquele vestido. Isso é inveja. Ela não é satisfeita em só poder ter igual, mas a satisfação dela é ver você sem, né? Então, isso é terrível. E quando nós vamos olhar um simples bajulador, mas o que ele carrega dentro do seu coração? Tudo isso que a gente leu aqui. Orgulho, rebeldia, inveja e muitas outras coisas, né? Então, como nós aprendemos o que é bajulador você já identificou o que o bajulador faz, né? Então, nós vamos falar agora sobre honra, né? Vamos lá? A honra é algo, como eu falei, bem parecido com a bajulação, né? Aparentemente, você olhando, você até confunde o bajulador com alguém que honra. Mas nós sabemos a diferença porque nós acabamos de aprender sobre isso, sobre a diferença. Porque a honra, olha, a honra, ela atrai coisas poderosas para nossas vidas. Honra é semente. É semente. Honra é como se você estivesse plantando algo na vida dele, que lá na frente, quem vai colher o fruto sou eu. Eu estou plantando, mas eu que vou colher. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu quero muito honrar os meus líderes, muitos dos meus pastores. Vocês vão ver um dia. Em nome de Jesus, eu vou honrar a vida deles. Porque eu sou grato pelo que eles têm feito por nós. Gente, o pastor Adriano está aqui agora, é honra. Ele estava em outro lugar e teve que vir correndo. Eu digo, meu Deus do céu, o pastor Adriano veio. Estava em outra, ocupado, mas veio. Isso é honra. Ele vai colher. Lá na frente ele vai colher, né? Então eu tenho plena certeza que um dia eu vou honrar vocês pelo que vocês têm feito por mim. Honrar não só falando bem de vocês, não. Honrar abençoando mesmo. Abençoando, com presentes mesmo. Essa é a intenção do meu coração, é a vontade que há no meu coração. É honrar, abençoando com coisas, né? Então, a honra, ela atrai os céus para nós. Eu sou grata pela vida deles, porque se não fossem eles, eu não estava aqui, gente. Eles, às vezes, ficam, Lene, vai. Meu pastor, pelo amor de Deus, não me bote não na escala. Você vai. Você vai. Você não está aqui para servir. Como é que você levanta as mãos e diz, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te servir, estou pronto para fazer a tua vontade. Pai, me usa. E na hora que tem uma oportunidade, você tem medo de falar, porque tem medo de falar
errado, de não saber pronunciar as palavras certas, de não saber se expressar. Para tudo ter um começo, né? Então, mesmo devagarinho, engateando, como eu estou hoje aqui, engateando, ensinando a palavra. Mas eu vou avançar, daqui uns dias eu vou estar correndo, sem nenhuma timidez. Não importa se tem só 10 pessoas ou se tem 100. Eu sei que eu vou avançar. Por quê? Porque eu vou honrar. Sabe que no início nós falamos aqui o que a honra faz? Te levanta, te encoraja, te bota para frente. É o que eles fazem com cada um de nós. Eu sei que cada um de vocês já foram levantados, já foram encorajados. No momento que você está de cabisbaixo, a Natália você já sabe, né? Que eu comentei há pouco, que ela te dá um sacode, diz assim: não, minha filha, nossa igreja não tem esse tipo de gente, não. Se alinha aí, porque não é desse jeito, não, né? Então, eu sou grata a Deus pela vida deles mesmo. Então, nós vamos ler aqui, porque honra, o que eu acabei de falar, atrai o favor dos céus para as nossas vidas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre honra em casa, né? Deuteronômio, eu não sei falar esse versículo, esse livro muito não, eu falo Deuteronômio, o doutor anônimo, 5:16. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra, o que o Senhor teu Deus, para que te vá bem na terra. Aí eu vou ler uma versão aqui na NVT. Na NVT, que diz assim, cadê? Diz assim: honre seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa. Olha o que a honra faz. Ela prolonga os teus dias na terra. O que significa que quando você não honra, seus dias são encurtados, são diminuídos, né? Aí diz assim: assim você terá vida longa e plena. Não é só a vida longa. Pleno aqui quer dizer o quê? O que é plenitude? O que é pleno? Uma vida completa, sem falta de nada, né? Na terra. Então, esta honra que nós damos aos nossos pais, aos nossos pais, eles nos traz uma promessa poderosa do Senhor para nossas vidas, que nós vamos desfrutar de vida longa. Quem que não quer viver muitos dias na terra? Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer viver por muito tempo nesta terra e quer viver bem. E este versículo nos dá esse passaporte para isso, para termos uma vida, uma viagem longa e completa, sem falta de nada, né? Na NVI, eu vou ler também na NVI, viu, gente? Na NVI diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra. Tudo te vá bem. É bem parecido com a outra, mas essas versões, é muito bom a gente ficar lendo algumas versões que nos traz mais conteúdo, né? Então, imagine aí uma casa onde o pai honra o filho, onde a mãe honra os filhos, e onde, como aquele versículo lá em Gênesis 1, eu acho, que diz assim, que eu acho muito interessante, que diz assim, que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Imagine uma casa onde honra paira no seu lar. Uma casa onde o filho vê o pai honrando a mãe honrando o pai,
o pai honrando os filhos e os filhos honrando os pais. É bênção completa. É bênção. Vira uma casa que ninguém derruba. O inimigo ele não acha brecha, ele não tem vez, porque é um princípio poderoso. Imagine esses filhos que são honrados dentro de seus lares por seus pais. Eles vão para a escola, lá eles vão honrar seus professores, seus diretores, vão honrar as autoridades, porque eles aprenderam honra dentro de casa. E nós sabemos que uma planta boa, ela vai dar frutos bons. Imagine aí uma família com 10 filhos sendo honrados, recebendo honras e dando honras. O que é que eles vão fazer numa sociedade? Imagine várias famílias agindo em honra, com a honra pairando dentro dos seus lares. O impacto que não vai fazer na sociedade. Nós estamos meio que acostumados com o mundo que nós estamos vivendo, onde filho não honra pai. Aí tem gente, tá da vontade de Deus quer. A Bíblia mesmo já dizia, a Bíblia já nos alertava sobre isso, para que eu e você não faça, para que eu e você não pratique essas coisas, que no seu lar a honra prevaleça, que você honre seus filhos e seus filhos honrem seus pais. E nós, mas é só minha casa, que diferença vai fazer? Mas seus filhos vão ter outros filhos. E eles vão implantar essa mesma cultura dentro do seu lar. E é como a sementeira, é como uma plantação mesmo. Aquela semente. Lá em casa tem uma planta, que eu recebi uma plantinha, uma sementinha assim na mão. Acho que umas 3 sementes, umas 3 florzinhas, que é a semente. Da casa da minha tia, eu achei muito bonita e eu peguei. Eu levei para casa. Eu cheguei lá, deixei secar e eu semeei. Nasceu algumas. E aí eu plantei, tanto na frente, no meu jardim, quanto na lateral da minha casa, assim toda. Só que conforme ela vai crescendo, ela vai colocando a flor dela já é a própria semente. O vento vai levando aquelas sementinhas, quando ela seca, e vai nascendo mais. Olha, na minha casa, a vizinha disse assim, eita, que fulana estava falando. Eu nem conheço muito meus vizinhos, porque eu sou muito na minha, né? Mas eu estava limpando lá as plantinhas. Ela disse assim, uma amiga estava falando assim, como essa menina... Ave é o modo de falar. É um modo nordestino. Né? Ave. Aí ela disse assim, como essa mulher dessa casa gosta de flores, viu? A porta dela é cheia. Tinha um amigo meu que ele chegava lá em casa e ele dizia, o jardim do Éder. Porque a Natália andou lá, acho que Eugênio, no inverno desse ano, nasceu muito na porta. E eu deixei na calçada. Aí ficou só o caminhãozinho para o carro passar. E ficou assim, de fora a fora, assim, de flores. Daquela planta cheia de flores, por causa de uma sementinha que eu plantei. E aí ele chegava lá e dizia, aqui é um jardim do Éder, porque só tem flores. Aí eu ficava rindo. E aí ela falou, disse, a vizinha falou, essa mulher gosta tanto de flores, né? Aí a outra disse, não, é a semente dela que cai no chão e produz. A honra dentro do seu lar, a honra paireia dentro de sua casa, os seus filhos vão andar em honra, os filhos dos teus filhos vão andar em honra e vão acabar impactando a sociedade, vão acabar impactando no trabalho, na empresa deles, né? Como patrões, como funcionários. Nós vemos hoje em dia tanta gente que são desonrosos com seus patrões, tantos patrões que desonram seus funcionários, destrata. Por quê? Porque não viveram em honra. Eles não tiveram essa cultura de honra dentro de seus lares. Como que eu vou dar honra a alguém se eu não recebi? Hoje nós podemos ver muita gente, às vezes, ferindo outras pessoas, porque foram feridos lá atrás pelos seus pais. Pais que foram feridos pelos seus filhos, né? Então, essa cultura de desonra tem que sair dos nossos lares.
essa cultura não faz parte do reino que nós pertencemos, né? Nós pertencemos ao reino de Cristo, nós representamos Cristo nesta terra. Se você tratar alguém com honra, você está fazendo a diferença. Quando nós passamos diante de um mendigo na rua, o mendigo passa e fica assim, e você passa, nem olha. Custa você olhar e dizer, meu senhor, não tenho hoje, tem um bom dia? Não custa nada. Você não pode dar, mas custa você tratá-lo bem. Você passar diante de um funcionário que está lá varrendo a rua e você dá um bom dia. Isso é honra. Tem pessoas que, como nós vemos muito isso na internet, pessoas que estão varrendo a rua, vem gente, tá chupando uma bala, joga para que a pessoa pegue. Desprezando o trabalho daquela pessoa. Ali é uma desonra para aquela pessoa. Você não sabe o quanto vai machucar. E você passar e dar um bom dia. Tem muita gente que só um bom dia e um sorriso faz com que ele tenha um dia melhor, né? E nós somos essas pessoas que vamos contaminar dessa forma, contaminar de um modo não pejorativo, mas sair contaminando uns aos outros com honra. A palavra não é contaminar, viu? Contagiando pessoas com honra. Eu honro você, você vai honrar outro, e esse outro vai honrar, né? E aí nós vamos cada dia mais, quem sabe daqui a 10 anos, nossa geração será outra, porque esses que estão aqui aprendendo sobre honra, vão começar a praticar dentro de seus lares, vão ensinar os seus filhos, e a vida será outra, né? Então, nós vamos ler lá em Romanos 12, 10, Romanos 12, 10, que diz assim, vamos lá. Deixa eu achar aqui o Romanos. Romanos 12, 10 diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a você. Há um versículo que diz assim, que Jesus, ele nos ensina a amar o teu próximo como a si mesmo, né? Ele diz assim, ame o teu próximo como a si mesmo. Mas você pode olhar e dizer assim, nem eu me amo, quanto mais amar os outros. Não tem gente que anda assim, tão amargurado, tão ranzinzo, que nem se ama. O que essa pessoa, se ele não se ama, ele vai te amar? Não vai te amar. Então, Jesus vem e ensina o quê? Ame o outro como eu te amo. Não tem para onde a gente correr, né? Não dá brecha. Você não se ama? Não, nem tem amor nem por mim. Mas Jesus, ele diz assim, ame o seu próximo como eu te amei. Então, é algo que eu e você não podemos honrar o outro, deixar de honrar o outro porque nós não somos honrados. Nós temos que honrar, independente se você está sendo honrado ou não. Se é no seu trabalho, honre o seu patrão. Como nós aprendemos no culto passado, a Natália, ela leu, acho que foi lá em Pedro, se eu não me engano foi lá em Pedro, que dizia que, deixa eu ver se é aqui em Romanos 13, vamos ler aqui. Nós estamos no 12, vamos para o 13. Romanos 13, primeiro. Para a gente ver essa... Romanos 13, primeiro diz assim, obedeça às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades, estão recusando a obedecer a Deus. E o castigo
virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde a lei e pratique o bem, e tudo irá bem. Outro versículo aqui, muito interessante, que eu vou ler aqui, é em Efésios 6, 5. Que eu vou trocar essa palavra escravo por empregado ou funcionário, viu? E a palavra senhor por patrão. Eu vou colocar assim: funcionários, obedeçam a seus patrões com respeito e temor, e faça isso com sinceridade, como faria a Cristo. Não agrade os seus patrões só enquanto eles estão vigiando, mas como empregados de Cristo, façam de coração o que Deus quer. Trabalhe alegremente, com dedicação, como se estivesse trabalhando para Cristo e não para pessoas. Lembre-se de que o Senhor lhe recompensará cada coisa boa que fizeram, quer você seja empregado ou seja livre. Então, o que é que esse versículo nos ensina? Nós falamos de respeito às autoridades, mas nossos patrões, eles são autoridades nas nossas vidas e nós temos que honrar. Tem muitos funcionários aí que, como a Natália deu um exemplo no culto passado, que há pessoas que não gostam de trabalhar com crente. Porque o crente, muitas vezes, aqueles que não estão aqui aprendendo a palavra, que não se submete à palavra, eles desrespeitam. Às vezes eles estão querendo lá enfiar o evangelho goela abaixo do outro colega, causando brigas, discussões no trabalho, achando que está fazendo a vontade de Deus. Eles estão lá trabalhando, o momento do seu trabalho você não pode roubar o seu patrão. Isso é roubo. Eu li num livro, eu não sei se foi de Kenneth Hagin, que ele falava, eu acho que foi até sobre honra, que eu estava estudando há um tempo atrás, e falava que quando você está trabalhando e você pega o seu momento de trabalho, que não é seu momento de lanche, nem momento de almoço, para bater papo com seu amigo, para mexer na internet, para mexer no seu computador, para fazer coisas que não faz parte do seu trabalho, você está roubando do seu patrão, roubando o tempo do seu patrão. Isso é sério, né? Então, às vezes, quando o patrão não está, ele faz o quê? Senta, cruza os braços. Quando o patrão está perto de chegar, ele faz tudo correndo. E quando o patrão chega, ele quer se mostrar ágil, que está fazendo tudo certinho, puro fingimento. Isso é desonra. O que que o funcionário, como o funcionário deve honrar o seu patrão? Trabalhando do jeito certo, honrando, cumprindo o seu horário, chegando no horário certo. Isso é honra. Se eu e você não honramos coisas grandes, nós devemos começar a honrar o horário que o pastor marca a reunião. Eu estou me ajustando, viu, gente, nessa área, porque o correto é a gente estar aqui 10 para 7, por exemplo, dia de terça e dia de quinta, o mínimo 10 para 7. Tem vezes que eu saio um pouco mais atrasada e venho correndo, mesmo assim eu chego atrasada e eu venho com vergonha, sério, eu fico com vergonha, porque eu já aprendi que isso é honra. E quando eu entro num culto atrasado, eu estou desonrando quem chegou cedo. Independente se foi o pastor, se foi Selma que chegou, ou Eugênia para abrir a igreja. Elas estão aqui no horário certinho, sozinha te esperando para te receber com toda alegria. E nós desonramos eles, chegando a hora que nós queremos. Isso é desonra. Então vamos começar a honrar nas pequenas coisas, nos horários. Eu aprendi com eles, viu? Depois que eles chegaram aqui, eles falam muito sobre honra. E quanto ao horário, um dia a Adriana disse assim, eu não lembro bem como foi, se ele falou assim, você chegar
no horário, dando desculpa, como é, meu Deus, que ele falou assim, que quando você chega, que você fica dando desculpa, isso não é desculpa, isso é o quê? Não lembro mais. Nem ele lembra. Mas ele me corrigiu no dia que ele falou assim, você chegar atrasada. Por exemplo, eu saio da minha casa 15 para 7. Eu pego, se eu tenho um compromisso com ele 7 horas. Se eu sei que eu vou atrasar 10 minutos, não custa nada eu avisar, eu vou atrasar 10 minutinhos. Não custa nada. Isso é honra. Então, não adianta eu chegar aqui e me desculpar. Desculpa é aquela que você dá antes de você fazer. Eu acho que é isso. Isso, foi essa palavra. Justificativa, você dá antes. E desculpa você dá depois. Era o que eu fazia, gente. Eu dava tanta desculpa que vocês não têm noção. Eu só chegava assim, eu tentava, mas nossa cultura é essa. A cultura do mundo é essa, de você marcar um aniversário. O aniversário está marcado para 8 horas, mas o povo só chega depois de 8h30. Eu só vou estar lá 8h30. Aí um chega 8h30, o outro 8h40. Eu tenho uma amiga que eu marco o horário com ela, eu tenho que marcar 1 hora antes. 1 hora antes, porque se eu marcar 8 horas, ela chega 9h30. Eu já marquei várias vezes a jantares, algumas coisas lá em casa, e eu tá cochilando já, ela chegar 10 horas, chegar toda animada e eu já jantei. Então eu falo, olha, chegue 7 horas, que eu sei que ela vai chegar 8h30. Ainda chega atrasado. E eu tenho corrigido ela, eu falo, amiga, não faz isso não, pelo amor de Deus. Isso é desonra, né? Então vamos começar se ajustando nos mínimos detalhes, né? Nessas coisas pequenas. Então quando o pastor ele falou isso, sempre se você fosse atrasar, justifique antes. Porque aí é uma justificativa. Agora você chegou atrasado e quer se justificar, isso é desculpa. Então eu aprendi, nos dias que eu tenho que estar aqui, eu faço de tudo para me chegar mais cedo um pouquinho, e eu me esforço, e às vezes, quando eu sei que eu vou atrasar, eu passo uma mensagem, eu vou atrasar mais um pouquinho, vou chegar um pouquinho atrasado. Por quê? E eu tenho me corrigido nessa área, não só na igreja, em todas as coisas que eu tenho feito. Se eu marcar um horário com você, eu vou fazer o possível para honrar o horário. Porque é nas pequenas coisas, às vezes a gente quer honrar as coisas grandes. Se você não está honrando as coisas pequenas, como você vai honrar as coisas grandes? Né? Lá em Timóteo, continua falando aqui sobre o empregado. Viu? Em Timóteo, 1 Timóteo 6:1, diz assim, vou trocar pelo empregado também. Os empregados que abraçam a fé devem trabalhar arduamente para os seus senhores ou para os seus patrões e respeitá-los, que nunca se diga que os seguidores de Cristo são maus trabalhadores. Esse versículo ele nos chama atenção para nós que somos trabalhadores. Para você que é funcionário, cumprir o horário que você tem que chegar na sua empresa. Não chegue atrasado. Não seja motivo para o teu patrão estar te chamando a atenção. Trabalhe certo. Faça o seu serviço. Cumpra. Se você vê que está precisando fazer, não faça igual o escravo. Porque o escravo, ele era assim, ele só faz o que o patrão manda ele fazer. Ele só cumpre. Ele segue aquela regrinha. Se o patrão manda ele tirar isso daqui, botar aqui, ele tira. E ele fica esperando outra ordem. Mas, o bom funcionário, o que é que ele faz? O servo bom. Ele tira daqui, ajusta, ele não só tira, ele limpa o local, bota tudo arrumadinho. E se tiver outra coisa para fazer, ele já vai fazer. Sem precisar, ninguém está mandando. Você, cristão, não precisa estar sendo chamado a atenção pelo seu patrão, não.
Porque a palavra, ela está nos ensinando como nós devemos seguir, como nós devemos honrar. Isso é honra. Você honrar as coisas, os mínimos detalhes. Chegar no horário, fazer o seu serviço, não ficar batendo papo durante o serviço. Não fingir, quando seu patrão chegar, aí é a coisa do bajulador, né? Ele chega, às vezes, ele faz uma coisa que quando o patrão chega, a primeira coisa que ele chega é, olha, eu fiz isso. Para quê? Para você saber que ele fez, que não foi o outro. Tentar se justificar. Não, faça a tua parte com honra, com dedicação, como se fosse para você. O pastor Marcelo Carvalho, ele conta, tem uma mensagem dele que é maravilhosa, eu não sei se é sobre honra. Ele conta que quando ele era funcionário, o primeiro emprego dele, ele foi ser gerente de uma empresa, e ele disse que estava todo empolgado. Chegou, quando deram a chance dele trabalhar, ele disse que chegou cedo no trabalho, ele ficou esperando o patrão, chegou, abriu a porta, entre. Você vai ser gerente. Aí ele, eita, vou ser gerente, não sei o quê. Alguém conseguiu essa vaga para ele, né, de gerente. E ele foi trabalhar. Quando ele chegou lá, o patrão disse assim, ei, vá lá para o depósito e limpe, era uma loja de móveis, limpe todos os móveis. E aí ele, oxi, eu gerente? Eu gerente vou limpar os móveis? Aí ele disse, ficou pensando e foi todo raivoso e arrumou os móveis tudo, limpou tudo. Aí quando foi no outro dia, ele disse, já limpei tudo, agora eu quero ver onde é a minha sala. A sala que ele ia trabalhar, né, como gerente. E ele disse que os outros funcionários lá tudo trabalhando. E ele disse que quando foi no outro dia, ele chegou no mesmo horário cedo. E o patrão disse assim, agora tira o pó da loja toda. Aí ele disse, o quê? Pronto, limpou a loja toda. No outro dia, de novo, ele chegou lá, agora eu quero ver o que ele vai mandar eu fazer. Ele disse, agora limpe a loja. Ele limpou a loja toda, o chão todo da loja, e ele ficou esperando, ele disse, que gerente é esse? Mas ele foi fazendo o que o patrão foi pedindo. E passou, eu não sei quanto tempo, se foi 1 mês ou 2 meses, o patrão dele chamou ele e disse assim, fulano, e ele disse que chegava, ele disse, eu não quero ver esse homem. Ele disse que falava mal do patrão para os outros colegas. E você sabe que quando um fala, é igual uma faísca de um fósforo no álcool, né? Os outros só querem achar uma brechinha para meter o pau, né, no patrão. E ele disse que todos começavam a falar muito do patrão, e ele disse assim, eu vou fazer algo diferente. Esse patrão não vai me mandar eu fazer mais nada aqui. Ele disse que ele deu a chave para ele, abrir a loja. Ele disse que chegava lá bem antes, limpava os móveis tudo, lustrava tudo, limpava a loja, e aí, quando ele chegava, já estava prontinho. Ele disse, agora eu quero que ele mostre minha sala. Aí o patrão disse, aí o patrão chegava, aí via tudo, já estava tudo prontinho, aí faça isso, botava ele para fazer outra coisa. E ele disse, rapaz, esse cara... Aí ele excomungava o homem, né? Aí foi passando os dias, eu não sei se foi 1 mês ou foi 2 meses que se passaram. O patrão dele chegou e disse assim, fulano, venha cá. Aí disse assim, olha, eu vou tirar uns dias, eu vou viajar, vou passar um tempo fora e você vai cuidar da loja. Aí disse assim, aí ele falou, explicou que ele agora ia ser o gerente da loja. E era para ele agir como dono. Ele disse, sabe por que eu te coloquei para você fazer tudo isso? Porque eu comecei assim. Ele, quando era o dono, ele já fazia todas essas coisas. Então, ele testou aquele funcionário. Ele testou. Então, aquele funcionário ele se saiu tão bem que ele disse, agora você está pronto para gerenciar. Porque você já sabe que o funcionário é para fazer. Quando você chegar na loja, você já vai saber mandar, dizer, funcionário faça isso, isso e isso. Funcionário mantenha isso e isso limpo.
Aí ele disse que ficou assim espantado e ele disse, realmente, como eu ia gerenciar uma loja se eu não fosse ensinado primeiro a fazer? Então ele aprendeu tudo e depois ele foi gerenciar com excelência. Ele disse que a loja era em Jacobina. Ele é de Jacobina, né? Ele disse que a loja lá era top das galáxias, o atendimento. Ele disse que todo mundo que chegava, bom dia, passava pelo outro, bom dia, bom dia, bom dia. Ele disse que era a loja que todos amavam aquele local, porque eram bem atendidos, tinha atendimento com excelência. Por quê? Ele foi treinado antes e ele, mesmo murmurando, mas ele acordou para perceber que não era agindo daquela forma que ele estava honrando. E ele aprendeu honra. E hoje ele é um homem bem-sucedido. É um homem... Quem assiste ele, as lives dele são poderosas. Tem no Instagram dele lives poderosas. Você vê um homem bem-sucedido. Por quê? Ele aprendeu a honrar. E é um homem que ele vive honra. E ele fala muito sobre honra. E eu amo as mensagens dele. E essa me chamou muita atenção sobre o início da carreira dele. Porque ele aprendeu que sem honra, sem honrar, sem cumprir o que realmente o funcionário tem que cumprir, ele nunca ia chegar no cargo que ele almejava, né? Então, eu já estou finalizando, nós vamos orar daqui a pouco, né? E eu coloquei aqui, só podemos silenciar a ignorância dos insensatos se andarmos em obediência à palavra de Deus, ou seja, se andarmos em honra. Como é que você quebra o soberbo, o orgulhoso, andando em honra, com atitude de honra, né? Então, eu ouvi um comentário um tempo atrás de uma pessoa que chegou em um banco e ela viu uma cliente ser super mal atendida pela atendente. E ela disse que ficou indignada. Ela disse assim, como é que pode um atendente de um banco tratar o cliente dessa forma? E ela disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou brigar para defender aquela pessoa? Como é que eu vou fazer? Ela disse que simplesmente, ela é cristã, ela disse que simplesmente chegou mais perto dela, tentou olhar o crachá, viu o nome e ela ficou esperando chegar a vez dela. Ela indignada com o atendimento que ela deu para aquela cliente. Ela disse, como é que pode uma pessoa destratar uma pessoa dessa forma? Só porque está num cargo superior. E ela disse que quando chegou de frente à atendente, ela falou, bom dia fulana, bem educada, e falou o nome dela. A atendente olhou assim, como que diz, ela sabe meu nome. Aí ela disse que atendeu ela super bem, falou com ela super bem educada, honrando mesmo, como ela sendo superior. E ela falou algo sobre como... Ela falou o que ela tinha que falar para defender aquela outra pessoa. Mas ela falou com educação, honrando a posição dela. E eu sei que aquela mulher, ela não... Se ela continuou da forma que ela agia, mas ela foi advertida. Ela aprendeu uma lição. Mas como nós sabemos que tem pessoas que não temem a Deus, que não se importa com os sinais, as advertências que recebem, né, do próprio Deus, elas continuam no erro. Mas nós não somos esse povo, né? Nós estamos aqui aprendendo a cada dia mais um pouquinho. Aprendendo mais um pouquinho, nós vamos nos ajustando, dando um passo de cada vez. E cada dia mais nós vamos nos ajustar. E nós vamos ser homens e mulheres que honramos, que representamos Cristo e representamos essa igreja, esse ministério. Quando alguém te vê na rua, vai dizer, você é de qual igreja? Você diz, eu sou da igreja tal. Ah, vocês são diferentes. É isso que eu e você devemos sair representando aí fora. Esse comportamento que nós devemos representar aí fora. De honra, não importa se é quem tem um cargo, se é o rico, se é o pobre, mas nós tratarmos com honra, com excelência.
Se colocar no lugar do outro, isso é honra. Quando nós queremos ser tratados, se você vê alguém, se você tratar mal alguém, rapidamente você vai dizer, não, se fosse eu queria ser tratado dessa forma, então eu vou rever, eu vou voltar atrás, se arrependa e se alinhe, e comece a honrar as pessoas, independente se essa pessoa é rica ou pobre, independente da posição, viu? E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu coloquei aqui, para encerrar, bajuladores puxam o saco o tempo todo, mas lembre-se, ele também puxa seu tapete. Aí eu coloquei aqui, e outra coisa, ele puxa seu tapete, e outra coisa, só existe bajuladores, porque tem pessoas que gostam de ser bajulados. Então, nós temos que entender que os bajuladores, eles puxam o seu saco, mas eles também puxam o seu tapete. E que ele só existe porque tem pessoas que dão brecha e ousadia para que eles bajulem, né? Para que eles sejam bajuladores. E aí, para encerrar mesmo, eu coloquei, não seja nenhum deles. Eu e você não podemos ser nem o bajulador e nem aquele que gosta de ser bajulado. Amém? Que Deus abençoe. Eu sei que você aprendeu um pouquinho, por mais que tenha sido uma coisa, mas que você possa guardar no seu coração e começar a praticar. Viu? Amém? Que Deus abençoe.